Oi, galera, tudo bem? Bom, tô passando por aqui para ensinar vocês a montarem um catálogo de Natal, para dar algumas dicas para vocês em relação ao Canva, em relação ao catálogo que vocês vão fazer por agora, tá? E qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no grupo que eu venho e tiro as dúvidas de vocês, esclareço tudo certinho, tá? Eu já comecei a montar um modelinho aqui que eu vou disponibilizar o link dele para vocês lá no grupo, tá? Então, fiz a minha capinha aqui do meu catálogo, fiz a minha, o que que as pessoas vão encontrar aqui, né? Então, uma introdução desse catálogo, e aí aqui embaixo a gente vai começar a montar esse catálogo. Um ponto importante, tá? Hoje em dia, é muito mais fácil as pessoas verem o seu catálogo pelo celular do que pelo computador. O que que a gente tem costume de fazer quando a gente pensa em catálogo, né? A gente já tem o costume de pensar no catálogo, aquele catálogo com a folha deitada, com a folha em formato de paisagem, né? Aquele formato grandão. Quando a pessoa abre isso no celular, aquilo dificulta a leitura, aquilo dificulta a visualização, a pessoa precisa ficar dando zoom. Então, o que que eu penso, tá? Que eu acho que é muito mais fácil, que vai facilitar a vida de vocês, que vai facilitar para os clientes de vocês. Vocês montarem esse catálogo em formato de story, tá? Então, aquele formatozinho de story que cabe bonitinho na tela do celular do seu cliente, que ele vai só passar para cima, ele não vai precisar ficar baixando isso, ele não vai precisar ficar dando zoom, tá? Então, primeiro ponto nós vamos montar esse catálogo em formato de story. Tudo que eu vou fazer aqui, gente, vocês vão conseguir fazer no Canva de vocês. Eu tenho o Canva pago, mas vocês conseguem fazer aí através do Canva de vocês, que é o Canva gratuito, tá bom? Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês como que eu fiz essas edições aqui, tá? Deixa eu pegar uma folha em branco. Então, aqui do lado, quando a gente abre o Canva, para quem não tem o Canva, para quem nunca mexeu no Canva, a gente precisa fazer uma conta, tá? O Canva, ele tem a versão dele gratuita, que já tem muita coisa para vocês fazerem, que tem bastante coisa que dá para vocês trabalharem, tá? Então, vocês precisam de um e-mail e uma senha, vocês vão fazer o cadastro de vocês no Canva, tá? Feito o cadastro, vocês vão abrir a tela de vocês. Deixa eu voltar aqui na minha tela inicial. Aqui eu já tenho todos os meus trabalhos, mas quando vocês abrirem a tela inicial do Canva, vocês podem vir aqui nesse botãozinho que tem aqui do lado direito, ó, criar um design e escolher a opção Story do Instagram, tá? Ou vocês podem vir aqui nessa barrinha de busca e vocês vão procurar um modelo, ó, catálogo. E ele vai ter diversos modelos prontos aqui para apresentar para vocês, que vocês podem escolher um e só fazer a edição, tá? Se vocês não quiserem utilizar esse que eu vou colocar aqui para vocês, vocês podem escolher aqui um dos catálogos prontos e só fazer a edição, fica a critério de vocês, tá? Então, voltando lá, quando eu abro aqui a minha tela em branco, ele vai abrir para mim uma folhinha branca, a minha estava rosa, porque eu já estava mexendo nela, tá? Então, ele vai abrir aqui uma folhinha em branco. E aí, aqui do lado esquerdo da sua tela, você vai ter as opções de trabalho, tá? Então, na opção design, eu tenho alguns designs que já vem pronto, ó. Vocês vão ver aqui que vocês têm aqui aquele que eu usei para batalha. Eu só troquei o tema dele de Donuts para Natal, tá? Mas a gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar aqui catálogo. Ele também vai aparecer para mim alguns modelos, tá? Aqui nesse caso, eu peguei uma imagem de fundo e eu fiz aqui a minha montagem, tá? Então, para achar a imagem, é até melhor do que o Google, vocês trabalharem com o Canva, porque aqui dentro do Canva tem imagens que vocês podem usar, tá? Então, não é igual o Google, que você não pode pegar a imagem lá, porque aquela imagem tem direitos autorais e blá, blá, blá. Dentro do Canva, as imagens, elas são liberadas e vocês podem trabalhar elas tranquilamente. Então, a gente vai vir aqui em elementos, e eu vou colocar aqui Natal. Eu tenho a opção de elementos gráficos, tá? Que são vetores, que são aquelas imagenzinhas mais simples. Eu tenho a opção de fotos, tá? Normalmente, eu trabalho com a opção de fotos. Então, eu escolho aqui uma foto. Aqui o meu, deixa eu ver se está marcado aqui, ó. Eu vou pôr aqui a opção de gratuito, que daí vai aparecer as mesmas fotos que vão aparecer aí para vocês, tá? Grátis. Então, eu vou pegar aqui uma foto e para mim representa o Natal, tá? Então, eu vou pegar aqui essa aqui que tem os presentes.
Cliquei na imagem, gente, ela vai aparecer para mim aqui na minha tela, tá? Se eu quero que ela ocupe a tela toda, como eu fiz aqui em cima, eu vou clicar nela com o botão direito e vou na opção definir imagem como plano de fundo. E aí ele vai colocar a imagem na minha tela toda, tá? Se eu quero mexer essa imagem, eu quero que esse presente que ficou aqui no cantinho apareça mais. Eu clico 2 vezes em cima dela e aí eu consigo fazer o ajuste aqui da minha imagem, tá? Então, vou ajustar aqui para o presente aparecer mais e pronto. Aqui do lado esquerdo também tem a opção de texto. Aqui ele vai ter alguns textos já formatados para vocês. Você clica aqui, por exemplo, ó, inserir um título. Aí eu vou colocar aqui, ó, Natal. Posso aumentar e diminuir, assim como vocês fazem nos programas de edição, como o Studio ou outros tipos de programa. E quando o texto está selecionado, ele aparece aqui em cima para mim a barrinha de formatação do texto. Então, eu posso escolher aqui o tipo de letra. Também tem letras que vocês conseguem usar no pago e tem letras que vocês só conseguem usar no gratuito, tá? Então, vocês vão escolher aqui o tipo de letra que vocês querem. Vou pegar aqui uma letrinha mais bonitinha, que represente o Natal. São essas que tem mais serifa, né? A gente tem mais costume de usar elas no Natal. Então, vou colocar aqui Natal. Aqui eu fiz essa voltinha, tá vendo? Catálogo de pronta entrega. Então, eu vou usar a mesma fonte, tá? Vou fazer uma cópia aqui. Para fazer uma cópia, você segura o Alt, clica, segura e arrasta o seu texto. Só que esse texto vai ser menor, então eu preciso diminuir o tamanho dele aqui em cima. Então, catálogo de Natal. Ups. É catálogo de pronta entrega. Catálogo de pronta entrega. Vou diminuir mais um pouquinho. E aí eu quero que ele faça essa voltinha aqui, ó, para ficar charmosinho, tá? Então eu clico no texto, vou vir aqui na opção Efeitos. E lá embaixo, então aqui eu tenho vários efeitos, tá? Eu posso colocar sombra, eu posso colocar uma, como se fosse uma nuvem atrás, eu posso colocar só o contorno com um preenchimento mais tortinho, como se fosse uma sombra. Posso colocar um contorno de outra cor, que funciona mais ou menos como o deslocamento que a gente tem lá dentro do estúdio, tá? Então tem aqui várias opções. Eu vou colocar aqui nenhum. E lá embaixo, eu tenho essa opção aqui, ó, curvar. Quando eu clico nela, automaticamente o meu texto já faz a voltinha, tá? E aí, aqui um pouquinho mais para baixo, você consegue aumentar ou diminuir essa voltinha. Então, eu vou deixar ele assim, ó. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Então, catálogo de pronta entrega e o Natal bem no meio. Eu vou selecionar os dois, segurando o Shift, tá? Então, clico em um, seguro o Shift, clico no outro. Vou vir aqui em cima no botão Posição e vou colocar ao centro, para ele ajustar bonitinho. Deixa eu ver se em negrito vai ficar bom. Acho que eu prefiro sem negrito. E aí, eu posso definir aqui a cor, tá? Vou trabalhar com o vermelho, que é a cor que mais representa o Natal. E aí, eu quero colocar o logo aqui. Então, eu vou fazer esse catálogo como se fosse o catálogo de Natal da Ju, tá? Então, eu vou vir aqui no botãozinho Upload do lado esquerdo da tela. E eu vou vir nesse botão grande azul, ó, fazer upload de arquivos. E aí, eu vou procurar os arquivos que eu vou trabalhar. Então, eu vou montar o catálogo com o logo e com esses pingentes, com as duas opções de flor, e com a caixinha de Kit Kat e a caixinha de barra de chocolate, tá? Então, são esses os itens que eu vou utilizar para fazer o meu catálogo de Natal, no caso, o catálogo de Natal da Ju. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma outra flor vermelha para trabalhar. Ainda não. Então, vão ser essas as minhas opções de catálogo, tá? Então, seleciono todas as fotos que vão fazer parte do meu catálogo. Isso aqui ainda não precisa de edição, tá, gente? A gente vai editar essas fotos de acordo com o que a gente for montando o catálogo. Então, seleciono as fotos, vou clicar em abrir. Automaticamente, essas fotos elas vão vir para dentro do Canva. E todas as vezes que vocês forem utilizar o Canva, essas fotos elas estarão já lá dentro do Canva, tá? Então, é só vocês virem aqui na opção Upload. Se vocês verem aqui, eu tenho muitas opções de fotos, ó.
porque são fotos que eu já trabalhei aqui dentro do programa, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o logo da Ju, clico em cima dele, ele vai lá para cima da minha página, tá? E aí eu vou posicionar ele aqui aonde eu acho que fica bacana. Então, vou colocar ele bem aqui no meio, para ele ficar bonitinho, tá? Eu vou fazer uma segunda página, então aqui, ó, tem esses dois quadradinhos, né, com um sinalzinho de mais, que eu posso clicar em cima dele, e ele vai fazer duas páginas exatamente iguais, ó, tá vendo? A primeira e a segunda ficaram iguais. Essa segunda, eu vou apagar o meu texto, vou diminuir o meu logo, e aí eu fiz aqui um textinho introdutório, tá? Então, eu fiz uma introdução do meu catálogo, mostrando para as pessoas o que elas vão encontrar dentro desse catálogo, tá? Então, vou ajustar aqui para ele ficar certinho nas margens. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Então, eu posso selecionar todos os textos. E aumentar aqui um pouquinho. Ele tá assim dividido, gente, porque eu copiei do outro catálogo que a Ju já tinha, tá? Mas a gente pode fazer tudo em um bloco de texto só, ou se vocês quiserem colocar, por exemplo, um bloco de cada cor para dar aquele movimento na hora que a pessoa está fazendo a leitura, ou destacar algum com negrito, aí fica a critério de vocês, tá? Então, vou aumentar aqui, seleciono tudo, mais uma vez vou lá no botãozinho de posição, ao centro, e vou centralizar esse texto. Talvez a leitura aqui, ó, ficou um pouquinho difícil, tá vendo? Porque tem esse efeito atrás. Então, nesse caso, eu vou vir aqui em elementos novamente e vou vir em formas, vou pegar o retângulo, né? O quadradinho lá. Vou aumentar aqui o tamanho dele. Para ele pegar todo o meu espaço do texto, vou colocar o logotipo nesse bololô. Vou centralizar novamente. E vou enviar ele para trás. Então, eu vou vir aqui em posição novamente, com o retângulo selecionado, e vou na opção para o fundo. Esse aqui eu vou pintar ele de branco. Então, ó, com ele selecionado, vai aparecer aqui em cima essa caixinha de cor. E eu vou colocar a cor branca, tá? Ou eu posso até pegar, clicar aqui nesse quadradinho colorido, que tem esse sinalzinho de mais, e aí aqui embaixo vai aparecer uma lupa para a gente escolher a cor. Eu posso até pegar esse begezinho aqui da imagem mesmo, ó, para ele não ficar tão diferente. Então, eu clico aqui no begezinho, ó, e aí ele vai ficar mais parecido. E ainda, para ficar melhor, eu vou colocar uma transparência, tá? Então, eu seleciono esse retângulo, venho aqui nesses três pontinhos, porque ainda não está aparecendo aqui para mim. Se eu ocultar essa parte aqui, aí ele aparece, ó. Que são esses quadradinhos pretos e brancos, tá? Que é a ferramenta de transparência. E eu vou colocar um pouquinho de transparência para ele aparecer as ranhuras da madeira no fundo, mas ao mesmo tempo deixar o meu texto nítido, tá? Então, olha lá. Então, ficou da mesma cor, ele aparece um pouquinho da ranhura, mas vejam só a diferença, se eu tiro ele de cima, ó. Ele dá uma atrapalhada no meu texto, tá vendo? Então, já temos pronta a capa e já temos a introdução. Deixa eu apagar esse aqui. Eu escolhi essas opções de catálogo exatamente, gente, por quê? Porque se a gente coloca esse catálogo todo do mesmo jeito, a pessoa acaba cansando de ver, dependendo da quantidade de itens que tem nesse catálogo, tá? Quando a gente dá esse movimento de fazer cada página de uma forma diferente, de um formato diferente, a pessoa acaba ficando instigada a ver as próximas páginas, porque uma acaba sendo diferente da outra. Então, ela não fica com aquela visão de isso eu já vi, isso eu já vi, isso eu já vi. Porque as páginas, elas criam esse movimento através das imagens, tá? Então, vamos pegar aqui essa primeira opção. E para esse tipo de formato de foto, a gente vai usar, vou pegar aqui, os pingentes. Então, essa foto aqui, eu consigo tirar ela daqui. Eu vou clicar com o botão direito em cima dela, tá? Essa aqui que já existe, tá? Eu vou clicar com o botão direito e vou desanexar essa imagem. E vou apagar. Ele vai ficar assim, ó.
que é sem imagem nenhuma no fundo, tá? Então, eu vou pegar aqui os pingentes e vou clicar, segurar e arrastar para dentro dessa imagem. Aí, a mesma coisa que a gente fez lá na primeira. Se eu quiser ajustar, eu clico 2 vezes. E aí, eu trago essa foto mais para o meio. E aí, eu vou colocar aqui o meu título. Pingentes de Natal. Vou colocar a mesma fonte que eu usei lá no texto inicial. E aí, as fontes que a gente está usando, elas aparecem aqui, né? Nessa primeira parte. Então, pingentes de Natal. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo que uma linha tá muito longe da outra? Se eu diminuir muito o texto, ele não vai ficar muito bonito, esse catálogo, tá? Então, eu vou juntar as minhas duas linhas. Então, eu seleciono o texto e venho aqui, ó, nessa ferramenta que tem essa setinha para cima e para baixo, eu consigo ajustar o espaçamento entre as letras e consigo ajustar o espaçamento entre as linhas. Então, vou deixar ele ali mais juntinho. Para ficar ainda mais legível, eu vou colocar um efeito. Eu vou usar o efeito de sombreado, tá? Só que aí eu vou colocar esse sombreado na cor branca. Então, eu cliquei aqui em sombreado, ele já aplicou o sombreado lá no meu texto e aparece aqui algumas configurações, tá? Então, eu coloco aqui a cor branca. Eu vou aumentar a transparência, porque eu não quero ele transparente, então eu vou pôr ele 100%. E vou ajustar aqui a minha distância, para que ele fique um pouquinho mais perto do meu texto. Então, aí ele fica mais legível do que ele estava, tá? E aí, aqui nesse texto, eu vou modificar aqui, vou fazer uma coisinha. Vou vir aqui em elementos. Em elementos, eu vou vir em molduras, que são essas figuras que a gente consegue colocar uma dentro da outra, tá? Vou achar aqui o quadrado. E vou colocar a mesma foto, ou a gente pode até colocar outra, se tiver outra do mesmo produto. Vou diminuir aqui um pouquinho. E aí, eu vou fazer um quadrado com cor. Aqui mais para baixo. O mouse está acabando a bateria. Bom, fiz aqui então um retângulo. Obrigada. Deixa eu pôr meu mouse para carregar, senão eu não consigo continuar gravando a aula de vocês. Eu vou diminuir aqui para que as pessoas consigam visualizar as minhas fotos, tá? Então, vou fazer aqui como se fosse uma montagenzinha. Aqui em elementos eu vou pegar uma sombra. Gente, eu estou enfeitando mais para mostrar para vocês as possibilidades, tá? Mas aí vocês vão ajustando o catálogo de vocês como vocês acharem melhor, no estilo do ateliê de vocês, no estilo de vocês, tá? Vou colocar aqui uma sombrinha. Porque isso vocês podem utilizar também para outras coisas, tá? Bom, então coloquei aqui, fiz aqui o meu retângulo, e esse retângulo vai ser aonde eu vou colocar as minhas informações, tá? Eu vou pegar essa mesma imagem daqui, vou colocar aqui como fundo, só que aqui eu vou aumentar ela para usar só a parte da textura. Isso. Agora sim. E aí, aqui eu vou usar para colocar as minhas informações, tá?
Então, eu vou copiar aqui esse texto de cima para ele ficar na mesma configuração. E aí, eu vou colocar aqui pingentes em 3 formatos diferentes, com o tamanho X. Aí, vocês vão colocar o tamanho, se vocês fizerem, por exemplo, pingentes grandes ou pequenos, vocês colocam as opções. Então, vocês podem colocar em 3 tamanhos, em 3 modelos diferentes. Aí, vocês podem colocar assim, tamanho 10 centímetros, X valor. Tamanho 5 centímetros, X valor, tá? Aqui também é legal vocês colocarem se você vai vender a embalagem com 3 unidades ou se você vai vender essas opções separadas, tá? Então, aqui você também vai colocar a informação. Então, embalagem com 3 unidades do tamanho escolhido. Ajusto aqui para ele caber. Vou diminuir. Ops. Vou diminuir um pouquinho. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com alinhamento sempre à esquerda, porque eu acho que fica mais legível para os nossos clientes, tá? Então, fiz a capa, fiz a contracapa, a primeira opção aqui dos pingentes de Natal. Se vocês quiserem até tirar a foto de cima o texto, né? De cima da foto e fazer essa foto um pouquinho menor, vocês podem fazer, tá? Se tiver a opção de mais fotos do mesmo produto, que eu acho que eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que tem. Então, eu também posso estar colocando aqui, tá? Vamos supor que vocês deram a opção para o cliente desse pingente ser uma tag para um panetone, para um chocotone, né? Então, você deu essa opção para as confeiteiras. Ela vai fazer o embrulho do chocotone e vai colocar um pingente desse pendurado. Você pode ter uma foto disso já aqui no seu catálogo, porque aí a pessoa consegue visualizar o produto sendo utilizado, tá? Por que eu optei por colocar uma foto aqui onde os pingentes aparecem na mão? Porque quando a gente coloca dessa forma, a pessoa tem uma noção melhor do tamanho daquele produto, tá? Então, tentem sempre colocar o produto de vocês próximo a alguma coisa. Ou, por exemplo, que nem eu vi que vocês estão fazendo com o bolo. Se vocês puderem colocar aqui na descrição, na foto, as flores estão num bolo de X centímetros. Porque quando a pessoa receber esse produto, ela não vai ter nenhuma reclamação para fazer para vocês, tá? Então, coloquei aqui os pingentes de Natal nessa. A próxima, vou usar a mesma configuração aqui de texto, então eu vou copiar e colar. Eu vou colocar a flor de Natal. Vou usar a poinsettia que vocês têm lá dentro do Flores que Iluminam. Vou aumentar um pouquinho. Também estou utilizando aqui a estratégia da foto com a mão, para as pessoas terem uma noção do trabalho, tá? Eu vou pegar uma foto que vocês postaram ontem lá no grupo, em um bolo, né? Porque eu acho que vai ficar mais fácil também de eu explicar aqui para vocês. Então, eu vou pegar aqui uma num bolo. Pegar que a Ride colocou aqui. E aí, eu posso trazer ela para cá. Eu posso diminuir um pouco essa. E vou trazer... Ops, espera aí que eu peguei com a flor errada. Deixa eu ver se tem alguma com a flor certa. Bom, então peguei aqui essa, que tem a flor certa. O que eu posso fazer aqui, gente? Vou lá em elementos, vou na opção moldura. Essa aqui eu vou colocar numa moldura redondinha, ó. Vou ajustar ela aqui dentro da moldura, porque daí a pessoa consegue ter uma noção da flor também no bolo, tá? Aí, essa flor aqui, o que eu vou fazer com ela? Eu vou ajustar para que as cores dela fiquem tão bonitas quanto as fotos de trás, tá? Então, eu seleciono a foto, vou vir no botãozinho editar foto, ajustar, e aí aqui eu vou mexer em contraste,
em brilho, em saturação. E aí eu vou ajustando, gente, de uma forma que não bagunce a minha imagem, tá? Porque se eu aumentar muito, ela acaba ficando feia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou ajustar aqui. Nessa foto é até legal para vocês verem, ó, a diferença de vocês usarem um fundo que contrasta com o trabalho, que é o caso dessa imagem de trás, tá vendo? Não tem nada atrás que seja das mesmas cores do que eu quero mostrar, que são as flores e as folhagens. Nesse caso desse bolo aqui, que eu nem vi quem foi que postou lá no grupo, é, essa base vermelha embaixo, ela tá contrastando muito com a flor. Então, acaba brigando uma coisa com a outra, tá vendo? Que a flor acaba brigando com o fundo. Então, na hora que eu mexo nos ajustes, mesmo eu mexendo nos ajustes, elas vão brigar entre elas, porque eu não tô ajustando uma coisa só, eu tô ajustando a imagem inteira. Então, essas cores, elas não podem brigar. Então, na hora de tirar as fotos de vocês, façam a opção de ter fundos neutros, tá? Então, um cinza, ou um branco, ou um begezinho. Não usem o fundo da mesma cor que vocês vão fazer o trabalho. Vocês podem ter elementos, tá? Então, por exemplo, que nem esse aqui, ó, que a Ju usou essas arvorezinhas, a vela, mas não tirou o contraste do trabalho, tá? Aqui também ela usou a árvore e a mesma coisa. O que tinha de fundo não tirou o contraste do trabalho, tá? Então, tomem cuidado com isso na hora que vocês forem fazer as fotos aí para o catálogo, tá? Bom, e aí aqui a mesma coisa, tá? Eu vou copiar esse fundo aqui, porque eu tô trabalhando com aquele fundo de madeirinha. Vou descer um pouquinho. Vou colocar a minha descrição. Vou diminuir essa aqui um pouquinho. E vou colocar a minha descrição. Então, flor, poinsettia de Natal, disponível em embalagem com 4 unidades, né? E 2 tamanhos diferentes. E aí eu vou colocar X reais a embalagem. Ponto. Então, já temos aqui no nosso catálogo 2 opções, tá? Vamos lá para a terceira opção. Na terceira opção, eu vou colocar a caixa de chocolate. Eu até vou usar um outro formato para dar aquele destaque que eu falei para vocês, para não parecer que todas as páginas estão com a mesma informação. Esse aqui é um que eu gosto de usar e eu acho que ele combina bonitinho pro Natal. Vamos ver se vai ornar com a nossa foto. Ué? De vez em quando ele acontece essas coisas, viu, gente? Que não quer entrar, tá vendo? Ó, deixa eu pegar um outro. Deixa eu apagar esse. Eu até usei um ontem para fazer um outro trabalho que eu achei bem legal. Vou deixar ele até aqui para vocês. Esse aqui. Inclusive, era um trabalho de Natal. Desanexar. Nossa, será que é a foto? Deixa eu pegar outra foto. Pegar do Kit Kat. Vou seguir o mesmo padrão, tá? Vou pegar lá o texto. Aí vou chamar isso de porta. Porta Kit Kat. Pego a minha descrição.
Pego o meu fundo. Para copiar o fundo, gente, é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E aí ele já coloca como fundo. Vou subir um pouquinho a minha imagem. E aí eu vou colocar embalagem para Kit Kat individual em formato de cartinha de Natal com mensagem já escrita. Eu acho bacana nesse caso, por mais que as pessoas tenham a noção do tamanho do Kit Kat, mas é bacana vocês colocarem se já vem com Kit Kat, se não vem, o tamanho dessa caixa. Então, tamanho X tamanho por X tamanho, já com o chocolate. Porque tem gente que vende com o chocolate, tem gente que vende sem o chocolate. Tem gente que vende as duas opções. Aqui eu vendia sempre as duas opções, porque tinha cliente que queria só a caixa e tinha cliente que já queria tudo pronto. Então eu sempre passava as duas opções. Então, tamanho X e X, já com chocolate, X valor, sem o chocolate, X valor, tá? Eu aconselho vocês, gente, como anda fazendo um calor muito grande, então para vocês não terem problema com chocolate derretido, o cliente reclamou porque o chocolate derreteu e a gente sabe que isso vai acontecer, mesmo o cliente sabendo que o chocolate vai derreter, vocês venderem essa embalagem sem o chocolate, tá? E aí o cliente faz lá a compra do chocolate dele. Vou colocar aqui também um redondinho, porque eu quero dar um destaque aqui na mensagenzinha que tem na cartinha de Natal. Então, eu vou aumentar aqui, ó, porque daí no próprio catálogo o cliente consegue ler o que está escrito, tá? Dá uma viradinha. E aí ele consegue ver os detalhes também. Vou fazer uma cópia dessa mesma para fazer o porta-barra. Porta-barra de chocolate. Esse eu vou ter que diminuir um pouco o texto, porque chocolate é muito grande. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou encaixar aqui, vou colocar aqui a mensagem, um pouquinho mais em destaque para a pessoa ver o que está escrito. E aí aqui eu vou colocar as informações. Então, kit para barra de chocolate, 90 gramas, porque tem 2 tamanhos de barra, então é importante vocês colocarem o tamanho, tá? Embalagem individual, tudo bonitinho. Então, o nosso catálogo com as informações dos produtos que a gente está vendendo já está pronto, tá? Agora a gente vai fazer as informações gerais. Deixa eu pegar aqui as informações para a gente conseguir fazer bonitinho, tá? Eu vou usar essa mesma página que eu usei das informações iniciais. Então, eu vou... como que eu cheguei aqui, né? Então, eu venho aqui nesses 4 quadradinhos aqui perto do relógio. Ele vai me mostrar todas as páginas do meu catálogo. Eu vou pegar essa aqui da informação, da introdução, e vou fazer uma cópia dela. Eu posso fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, ou eu posso clicar nesses 3 pontinhos que aparecem aqui em cima e vir em duplicar a página, tá? Então, eu vou vir aqui e vou arrastar ela lá para o final. E aí, eu vou colocar aqui, ó, informações importantes. Gente, o que vocês vão colocar aqui nessas informações importantes que não pode faltar, tá? Vocês vão colocar, eu vou colocar os tópicos, porque como eu sei que cada um de vocês trabalha de uma forma diferente, o ateliê trabalha de uma forma diferente, então eu vou colocar os tópicos e aí vocês vão ajustando aí, tá? Então, nessa parte de informações importantes, é preciso ter o prazo para pedido e para entrega.
Por quê? A gente coloca a pronta entrega, mas às vezes você não tem isso pronto, tá? Então, se você já tiver pronto, o cliente quer 3 unidades. Se você já tem isso pronto, você consegue fazer a pronta entrega. Se o cliente quer uma quantidade muito grande, aí você precisa fabricar isso. Então, qual que é o prazo para você fabricar isso, tá? Então, prazo para o pedido e prazo para entrega em caso de quantidades pequenas e a mesma informação para quantidades grandes, tá? O que mais que precisa ter aqui? Formas de pagamento. Então, se o pagamento é em cartão, em Pix, em depósito, como que você recebe esses pagamentos, tá? Como que funciona? É 50% no pedido e 50% na entrega? Ou é 100% do pagamento no pedido? Dependendo do tamanho do pedido, se vocês precisarem fazer uma produção muito grande, eu aconselho vocês pegarem 100% do pagamento no pedido, para não ter o problema da pessoa depois falar, ai, não, eu não queria, ai, não, eu não vou conseguir ficar com tudo isso. Então, aqui, independente do tamanho dos pedidos que eu faço aqui no meu ateliê, o cliente precisa pagar na hora do pedido. Se ele faz um pedido de R$ 100, ele vai pagar os R$ 100. Se ele faz um pedido de 500, ele vai pagar os 500. Por quê? Porque por ser produtos personalizados, por ser produtos feitos sob encomenda, depois, se o cliente não quiser ficar com esse produto, eu não tenho o que fazer com ele. Então, se o cliente já pagou, ele não tem opção, ele vai precisar ficar com aquilo. Então, formas de pagamento: cartão, Pix ou depósito. Se vai ser 50% no pedido, 50% na entrega, ou se vai ser tudo no ato do pedido. A forma que você faz a entrega. Você entrega ou você não entrega, tá? Você vai até o cliente ou o cliente precisa mandar um motoboy vir buscar, um Uber vir buscar, tá? Isso aí você precisa definir dentro do seu ateliê. Então, a forma que faz a entrega e a taxa dessa entrega. Então, quem paga essa taxa de entrega? É o cliente? É você? Eu aconselho vocês, se vocês cobrarem a taxa de entrega, você cobrar junto com o pedido, tá? Por quê? Porque senão o cliente depois pode falar, ah, não, você não me falou que tinha taxa de entrega. Então já manda tudo isso estruturadinho para o cliente na hora do pedido, para que vocês não tenham problema com isso, tá? Então aqui a forma que você faz a entrega, a taxa de entrega. Se você tem pedido mínimo, ou se você entrega em qualquer quantidade, tá? Se você faz essa encomenda em qualquer quantidade. Eu acho que a princípio é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar aqui nas informações importantes, coloquem lá no grupo para o restante da galera ver, tá? Então, aqui as informações importantes. Mais uma vez, a gente agradece o cliente, né? Coloca aqui uma mensagenzinha bonitinha. Coloca aqui também, seria legal vocês colocarem o contato de vocês, aonde que a pessoa retira. Deixa eu colocar aqui, forma de entrega, taxa de entrega. Se a pessoa quiser retirar, onde é o local que retira. Já colocar o endereço aqui no catálogo, tá, gente? Ou se vocês não quiserem colocar o endereço, coloca o bairro, coloca o nome da rua só, porque daí a pessoa já consegue se localizar. Então, retira e aonde que retira, porque daí a pessoa também pode escolher se ela quer que você faça a entrega, se ela quer mandar um motoboy ou se ela quer ir retirar na sua casa, tá? Então, a mensagenzinha de Natal aqui. E é isso, tá? O que a gente tem costume de fazer com esse catálogo de Natal depois que ele está pronto? Nós temos o costume de mandar esse catálogo ou como imagem ou como PDF, tá? Qual que é a minha dica de ouro para vocês para a gente finalizar essa aula? Não mandem o catálogo de vocês como PDF ou como imagem. Por quê? Porque o cliente vai ter que baixar isso no celular, isso vai ocupar espaço no celular dele, às vezes ele não tem esse espaço no celular, às vezes ele deixa para baixar isso depois e acaba não baixando, tá? Então, qual que é a minha dica, até para que vocês consigam colocar isso aqui dentro do Instagram de vocês, de uma forma mais fácil, de uma forma interativa, que aí vocês vão poder colocar link lá nos stories, ao invés de colocar as imagens.
nos stories, e aí a pessoa vai apertando lá o botãozinho e não vai ver. Então, qual que é a minha dica para vocês? Fazer isso aqui em forma de site, tá? Em forma de link. Como que a gente faz isso? Marcela, como que eu faço isso? O próprio Canva disponibiliza isso para vocês, tá? Então, catálogo montado, eu vou voltar aqui na minha primeira página, vou aqui no botãozinho compartilhar. Aqui embaixo, onde eu escolho aqui, né, onde vocês normalmente já vão direto aqui em baixar, vocês vão ir no botãozinho mais. E aí ele vai ter aqui a opção site. O que que ele vai fazer, gente? Ele vai pegar o design que nós montamos e vai transformar isso em um site, tá? Então, transformar em site, ele já vai mudar aqui o formato, tá vendo? E ele vai ficar de um jeito que você não consiga editar. Para você editar, você tem que vir aqui no botãozinho editar design. Você vai escolher aqui, gente, a opção domínio gratuito e vamos em continuar. E aí eu vou colocar aqui a opção, ó, o nome, né? Catálogo de Natal Ju Mirtz. Então esse é o catálogo da Ju, vocês vão colocar aí o de vocês. Aqui vocês podem repetir a mesma coisa, tá? Então, catálogo de Natal Ju Mirtz. E vou na opção publicar. Só é permitido letras minúsculas. Ai, que eu coloquei catálogo com acento, sem acento, então. Vou na opção publicar, ele vai preparar o meu design. Esse aqui é o link que eu coloquei lá no grupo de vocês, junto com o link da aula, tá? Para vocês conseguirem visualizar o modelo de catálogo que nós montamos aqui. Então, eu vou vir aqui no botãozinho visualizar site. E aí, ele montou aqui para mim o site no formato de story. Aqui ele tá grande porque eu tô vendo no computador, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo a mesma tela que eu. Acho que estão, né? Então, aqui ele está grande porque ele está no computador, tá? Mas no celular, o seu cliente ele vai visualizar num tamanho normal. Eu vou deixar aqui, eu vou gravar pelo celular e vou mostrar para vocês como que fica pelo celular. Vou colocar aqui no final da aula, tá bom? Bom, gente, então fiz aqui, salvei como site, ele vai me direcionar aqui, ó, um link. Se vocês acharem que esse link é muito grande para vocês enviarem para o cliente, vocês vão copiar esse link. Então, aqui onde a gente tá, ó, aqui no site onde nós estamos, ele tem aqui em cima o link, tá vendo? Ó, esse aqui que tá aparecendo para mim como gabinete de treinamento, ponto .mai, ponto .canva, ponto .site, barra catálogo de Natal Jumirtz. Esse é meu link. Eu vou copiar ele todo, tá? Então, seleciono, dou um Ctrl C. E aí, eu vou lá no Google e vou colocar aqui assim, ó, redutor de link. Então, no Google, eu vou colocar redutor de link. Vão ter aqui várias opções, vocês podem escolher a que vocês já utilizam aí, ou vocês podem escolher alguma delas, tá? Eu gosto de usar esse abre aí, porque eu consigo colocar um nome aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui meu texto, e aqui eu vou colocar catálogo Ju Mirtz. Catálogo de Natal, vou colocar. Catálogo de Natal Ju Mirtz. E aí eu mando encurtar o link. Peraí que ele deu um erro. Deixa eu copiar de novo lá meu link. Eu vou voltar lá e copiar de novo. Um minutinho. Esse aqui. Copio de novo aqui. Volto lá. Vou lá meu link e encurtador. O abre aí não está funcionando, viu, gente? Então vamos usar outro. Eu vou usar esse URL grátis. Vou colar aqui o meu link. Vou colocar aqui catálogo
de Natal, Ju Mirtz. Encurtar. E aí ele fez um link menor, tá vendo? Ó? Então é esse link menor que eu vou utilizar para fazer o compartilhamento, tanto lá nos meus stories, eu posso colocar como link da bio, eu posso enviar isso para os meus clientes como mensagem no WhatsApp, e aí o cliente clicando aqui, ele vai acessar o meu catálogo bonitinho lá, do jeitinho que nós criamos. Então ele vai acessar esse catálogo bonitinho, tá bom? Bom, finalizo a minha aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá no grupo. A hora que vocês forem editar as fotos de vocês, ajustar contraste, saturação, brilho, vai ajustando de pouquinho para não ter problema, para não deixar a foto de vocês muito exagerada, tá bom? Então, qualquer dúvida, coloquem lá no grupo que eu vou ajudar vocês a tirar as dúvidas, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula.